Aleluia, glória a Deus. Boa noite, que a paz do Senhor enche teu coração todos os dias desse ano, amém? Glória a Deus, que uma honra, eu passo sempre aqui na frente, não conhecia vocês aqui, o espaço, parabéns, que igreja bonita, parabéns, vocês são muito bonitos, hein? Poxa, parabéns, hein? Povo bonito, povo de Deus é bonito, mas vocês são bonitos também. Claro que não são tão bonitos quanto o meu povo lá do Avivamento, né? Mas vocês chegam perto. Glória a Deus, querido. Uma honra, graças a Deus, poder passar esse tempo com vocês. Nós também estamos vindo de uma jornada aí. Nós não fomos tão corajosos quanto vocês. Nós paramos com a nossa primícia ontem já, né? Fomos até os primeiros 5 dias. E também estávamos comprometidos nessa jornada e todos os dias. E chega o final, você fala, ufa, conseguimos, né? Então, parabéns, é isso mesmo, gente. São dias em que o Senhor está se dando a conhecer-se, como nunca antes. Dias que Ele está aberto e é só chegar. Só chegar com fome, chega com sede, porque Ele está se revelando como nunca foi revelado até então. Dias de glória, dias maravilhosos nós estamos vivendo, e quem desejar, né, e quem quiser, vai comer do melhor aí nesses dias. Glória a Deus, parabéns pela igreja, parabéns pelo ministério, parabéns pela fome, obrigado pela água, glória a Deus. Eu estou aqui com alguns, minha esposa não pôde estar, ela já está de férias, eu estou por aqui ainda, né, mas eu estou com os filhos ali, né, tá o Guilherme é pastor junto com a gente ali no Ministério de Jovens, estou com o Johan, certo? E estou com o Roger, né? Dá um oi aí para a galera ver vocês, hein? Aí, né? Então, estamos aqui servindo com alegria. E eu sei que Deus tem grandes coisas, você sabe disso, nós sabemos. O que nós precisamos mesmo é alinhar. Deus, Ele nos ama, amém? A gente venceu, a gente rompeu. Eu acredito, olhando no quadro, na timeline da igreja dos últimos dias, eu acredito que a gente rompeu uma barreira muito importante, que é a barreira da orfandade. Hoje nós está sendo gerado, em alguns mais, em alguns está começando, mas já está acontecendo, a consciência de que somos filhos, não somos órfãos. Não somos abandonados ao léu. Nós temos um Pai que nos ama maravilhosamente. Amém ou não? A gente já entendeu isso. A igreja, o Senhor revelou isso a nós. A pessoa de Jesus, Ele veio revelar que temos um Pai. E o amor do Pai enche os nossos corações. E o apóstolo João, o mais íntimo de todos os discípulos de Jesus, e eu acredito que o que mais entendeu essa revelação, ele, na sua carta, ele diz assim: permaneça no amor. Permaneça no amor. Essa é uma segurança que eu e você precisamos ter. Essa revelação de que somos filhos, não somos órfãos, não estamos abandonados. Isso precisa ser guardado como uma grande joia no nosso coração. Porque o inimigo, ele tem trabalhado muito o conceito do abandono, do medo na sociedade global. Mas a igreja encontra um lugar seguro, quando ela entende que ela está guardada como um filho amado, em quem o Pai tem muita alegria. Amém? Eu queria deixar isso como um fundamento para nós construirmos o que Deus tem para nós pela frente. Estão vindo dias grandes, dias maravilhosos do Senhor com a sua igreja. E nós, como igreja do século 21, que pelos sinais nós entendemos, pelos sinais podemos compreender que nós não temos muito tempo pela frente. O Senhor Jesus está prestes a se revelar de uma maneira gloriosa, certo? E vir com o seu governo de uma maneira completa. Então nós temos poucos dias, e esses dias requer que nós nos posicionemos com uma grande responsabilidade, como filhos maduros, como filhos que entenderam quem é o Pai e o que o Pai tem para nós. Amém? Você recebe isso? Então abre o seu coração e guarde essa revelação que o Senhor trouxe para nós já há alguns anos. Pregadores, ensinos, livros têm sido injetados dentro da igreja o conceito de que somos filhos amados. Você já entendeu isso?
Amém? Você se sente o filhão, filho queridão. Querido, isso faz parte. Isso não mexe só com a estima, isso nos dá autoridade. Amém? Isso nos dá autoridade. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Nessa virada de ano, né, nesse final de ano, eu comecei a importunar o Senhor, dizendo: Senhor, qual é a palavra profética? E nós temos um ministério profético na nossa igreja local. E a nossa líder do profético me procurou há uns 15 dias antes do final do ano. Ela disse: pastor, para nós aqui o Senhor está falando que será o ano da prioridade. E aquilo fiquei guardando no meu coração. Eu entendi que era de Deus aquele tema, mas eu também fiquei querendo entender como fazer isso, né? Porque a gente precisa virar o ano com um destino profético, com uma palavra profética. E sempre Deus me dá uma palavra profética para profetizar no culto da virada do ano, né? Fazer aquele fervo, né? Ativar o povo, declarar no coração da igreja, né? E foi passando os dias e não vinha uma palavra, e eu comecei a me angustiar. Falei: pronto, agora ficou difícil o negócio, né? Vai estar o culto acontecendo e eu não tenho uma palavra para profetizar. Eu não entendi ainda o que o Senhor tem para nós em termos de prioridade ou em termos do que Ele tem. E de repente, queridos, o Espírito Santo é muito parceiro, ele é muito legal, né? Ele é o amigo fiel, amém? Eu não sei quantos amigos você tem, mas você precisa ter um amigão, e ele é o Espírito Santo, amém? Ele já é o teu amigo, você já tem ele como no hall do teu maior amigo. Põe ele aí, faz disso a tua prioridade em 2024, ser amigo do Espírito Santo, porque ele é o teu conselheiro. Ele é aquele que te guia toda a verdade. Ele é aquele que vai te ensinar a respeito de todas as coisas. É Ele quem vai revelar o Filho para mim e para você. Então o Espírito Santo precisa estar colado. Nós precisamos estar ligados a Ele, a sua revelação. E nesses dias o Espírito Santo veio e falou, e me colocou no coração, dizendo: eu não tenho uma palavra profética para você. Eu tenho um conselho profético para você. Eu quero que você entenda que eu quero te aconselhar esse ano. Qual a diferença, querido, de uma profecia para um conselho? A profecia, ela é ativada. A profecia, ela ativa a tua fé, ela te inspira em fé. Mas o conselho, ele equipa a profecia, te dando passos para você andar. Não é assim? Você está numa crise, você procura um conselheiro, e o conselheiro diz para você: faça assim. Quantos casamentos estão em crise, vão buscar um conselho, né, no Ministério de Casais, e aí você tem o passo a passo de como resolver aquela crise. E o Espírito Santo fez isso como inédito. Eu não sei como que ele trabalha com você, mas comigo foi algo inédito, porque ele sempre soprava uma palavra profética, e eu tenho um ministério de ativação, né? É uma das características do meu ministério. Mas dessa vez ele falou: eu tenho um conselho profético para você. Eu queria compartilhar com você, nesse tempo de entrega total, nesse início de ano. O Espírito Santo me deu 3 conselhos que eu estou construindo minha visão de 2024, construindo meu ministério, meus sonhos estão sendo alinhados em cima desses 3 conselhos. Eu queria compartilhar com você, amém? Você recebe esse conselho? Então abre o teu coração e vamos deixar o Espírito Santo ministrar-nos, vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir a toda essa verdade, porque Ele é aquele que nos guia a toda a verdade. A primeira coisa que eu queria aconselhar você, baseado nesse conselho do Espírito Santo para 2024. Primeira coisa, estabeleça as suas prioridades. 2024, o Espírito Santo quer que a gente organize as nossas prioridades em ordem. Várias são as nossas prioridades. Eu acredito que você está começando o ano e você está fazendo vários projetos, né? Um deles provavelmente é emagrecer, né? Então, esse é o senso comum, né? Mas dentro de todos os teus projetos, está na hora de você estabelecer as suas prioridades. Organize os teus sonhos, organize os teus passos, organize os teus alvos, mas trabalhe eles em ordem de prioridade. E uma da prioridade que o Espírito Santo quer nos aconselhar a fazer é estabelecer uma coisa.
Uma coisa. O salmista, no Salmo 27, versículo 4, ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor. Uma coisa. É uma coisa que você precisa organizar. E a uma coisa que ele diz é: eu quero te buscar, eu quero estar na sua casa, eu quero estar na tua presença, eu quero contemplar a beleza do Senhor. Uma coisa. 2024 você precisa organizar a tua vida, mas dentro das tuas prioridades, coloque uma coisa. Uma coisa. Quando Jesus estava na casa de Lázaro e se encontrou com as suas duas irmãs, Marta e Maria, você conhece esse clássico da história bíblica, que Marta está toda agitada, arrumando para cá, arrumando para lá, querendo impressionar, querendo servir Jesus da melhor maneira possível, e de repente ela se depara com uma ação no mínimo injusta na concepção dela, que é Maria, sentada aos pés de Jesus, e ali adorando Jesus, aprendendo com Jesus, desfrutando da presença de Jesus. Marta fica doida, Marta fica revoltada, fica estressada, e ela vai para Jesus. Jesus falou: não está errado, porque a tua irmã Maria escolheu uma coisa. Uma coisa. Faz sentido para você? Uma coisa. Dentro desse 2024, uma coisa. Quando Jesus vai ensinar a respeito do reino, ele traz uma escala de organização, ele traz um conselho de organização de prioridades. Em Mateus 6,33 ele fala assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. Diga uma coisa. Querido, uma coisa eu quero buscar, uma coisa eu quero escolher, uma coisa eu quero fazer: desfrutar da presença do Senhor como nunca antes em 2024. Uma coisa eu ponho como prioridade: eu quero mergulhar mais fundo no rio de Deus em 2024. Uma coisa eu quero estabelecer, e já estabeleci como prioridade na minha vida: vou desfrutar dos seus conselhos e da sua intimidade como eu ainda não desfrutei. Eu quero ir mais fundo. Amém? Uma coisa é as prioridades. Tantas coisas a gente tem feito. O mundo está cheio de distração, estamos cheios de um ativismo. O trabalho está cobrando cada vez mais, as metas estão cada vez mais altas, o custo de vida está cada vez mais apertado, as dificuldades estão cada vez mais próximas de nós. E se não organizarmos as nossas prioridades, ouça, igreja, ouça o que o Espírito nos aconselha em 2024. É hora de organizar uma coisa. Uma coisa. Os grandes exemplos da Bíblia, os grandes ícones do Senhor Jesus, da palavra do Senhor, diz: uma coisa eu quero. E é isso que é o conselho do Senhor. Uma coisa. Organize suas prioridades. Querido, muitos sonhos, muitos desejos, mas você não pode permitir que os seus sonhos se transformem somente em contos, somente em sonhos. Você precisa se organizar. Você precisa entender que para a realização de promessas, para cumprimentos de profecias, se você não trabalhar uma ordem, se você não trabalhar uma organização das tuas prioridades, passam-se os tempos, passa-se mais um ano e você continua no mesmo. Amém? Queridos, uma coisa, sabe o que eu entendi dessa uma coisa? Eu entendi que em 2024, eu preciso ser mais forte por dentro do que por fora. Estamos na academia querendo ficar fortinho, né? Puxar ferro não é fácil, querido. Ainda mais numa certa idade. Você quer ficar fortão, você quer ficar saradão, né? Falei para a esposa: me aguarde, já vem os gominhos aí, né? Ela: duvido. Falei: incrédula. Mas dentro disso, queridos, eu entendo que precisamos se tornar mais fortes por dentro do que por fora. Nós precisamos acreditar que a obra de Deus, ela é autossustentável. Nós precisamos ter sustentabilidade naquilo que Deus tem para nós. Eu preciso ter mais por dentro do que eu transpareço por fora. Eu preciso ser mais bonito por dentro do que por fora. Eu preciso ser mais cheiroso por dentro do que por fora. Eu preciso ser mais ter mais autoridade, e a autoridade vem de dentro, não vem de fora. Nessas épocas de final de ano, a gente é impulsionado pelas compras, pelos presentes, a gente fica meio eufórico, né?
E é gostoso isso, né? Os shoppings, você vai no shopping, você escolhe o que você quer ganhar, o que você quer comprar. Parece que existe uma obrigação de comprar uma roupa nova, né? E você vai, e as vitrines, tanto presenciais quanto online, elas estão lá estampando tudo. E você diz, é esse que eu quero, é esse que eu quero. Agora, eu tive algumas experiências, eu sou meio comum, né? Meu biotipo é comum de um brasileiro. Meu tamanho, meu número de calçado, meu número de roupa. Parece que todo mundo calça o mesmo número que eu, parece que todo mundo veste o mesmo número que eu. E aí é comum você olhar ali na vitrine, seja ela online ou presencial, e você vê aquele sapato top, que você fala, é esse que eu quero. Aí você entra para ver, não tem teu número. Né? Você fala, pô, mas tá na vitrine ali. Não, mas aquele é da vitrine, não dá, já tá meio sujinho, não sei o que lá. Você entra no online e tá lá, eu calço 40, 39, 40 e tal, e você clica, já é quase que de praxe, eu já vou meio que certeza, não vai ter meu número, já compraram tudo, né? Mas a vitrine diz que tem. Na vitrine, ele apresenta uma coisa, ele me estimula, ele me vende algo, ele me seduz para algo, e quando eu vou no estoque não tem. E o Espírito Santo está nos desafiando, porque às vezes, querido, você tem cara de crente, você frequenta o endereço dos crentes, você anda no meio dos crentes, você tem cara de evangélico, cheiro de evangélico, jeito de evangélico, mas por dentro você tem que ter o poder do evangelho. Na vitrine é uma coisa, mas lá dentro precisa ter conteúdo, lá dentro precisa ter a realidade. Meu irmão, quando você senta na mesa, que tipo de alimento você serve para quem está na mesa com você? A gente tem aprendido que a mesa é um lugar não para você comer, mas a mesa é um lugar para você ofertar uma comida. As pessoas quando sentam com você, as pessoas quando se relacionam com você, o que elas encontram dentro de você? Uma coisa. E se a gente estabelecer essa coisa, querido, se a gente estabelecer essas prioridades, o Senhor vai nos transformar por dentro. O Senhor vai começar uma grande obra no nosso interior. É o que nos vai fazer, é o que nos tornará mais resilientes, mais fortes no Senhor, mais ungidos no Espírito Santo, mais autoridade para exercer o ministério que o Senhor tem para cada um de nós. Se nós focarmos e priorizarmos a obra do Senhor dentro de nós em 2024, nós cumpriremos o propósito de Deus para esses dias nesse planeta. E esse é o chamado do Espírito para nós. Querido, é incrível que no mundo natural você está com fome e você come e você passa fome, não é? Não é assim? Né? Você está com fome, você senta para comer, mas no mundo espiritual é diferente, você senta para comer e você come, e quanto mais você come, mais você quer comer, não é assim? É você começa a mergulhar em Deus, e você começa a ter experiências com Ele, você começa a ter uma intimidade, um relacionamento com Ele, e você começa a ter um desejo de estar mais com Ele, você começa a ter um desejo de gastar mais tempo com Ele, você começa a ter um desejo de comer mais dEle, que está nos dias, e esses são dias, que o Senhor nos inspira, para que pessoas como nós, uma igreja como nós, gastemos nossos dias priorizando a presença dele. Em 2024, você viva o que Deus tem para você. Queridos, e com isso, quando eu trabalho as minhas prioridades, eu vou entender que muitas coisas vão ter que ser rejeitadas. Muitas coisas vão ter que sair do meu projeto. E aí vem a organização de Deus, vem o alinhamento do Espírito Santo. Amém? Queridos, o que você tem vivido? O que você viveu? Quanto você cresceu em 2023? Quais foram os teus progressos em 2023 em relação a tudo que Deus tem para você? Faça 2024 diferente. Prepare-se para o melhor ano da sua vida junto com o Senhor. Esse é o conselho dele para nós. Uma das regras
É a lei do foco. Existe uma lei do foco, porque a lei do foco, ela diz que tudo que você foca, cresce. A ansiedade é assim, né? A ansiedade é foco na dificuldade. Quando você pega uma pessoa ansiosa, tudo para ela é muito difícil, tudo para ela está ruim, porque o foco dela é na dificuldade. Então quando você foca na dificuldade, a dificuldade vira um monstro. Você olha para ela e fala, cara, mas isso é tão simples. Mas para ela é um gigante, porque a ansiedade faz você focar no problema. Mas a ansiedade, ela está fundamentada numa lei, a lei do foco. Tudo que você focar, cresce. Então se você focar na intimidade com o Senhor, ela vai crescer. Se você focar no reino de Deus, ele vai crescer dentro de você. Se você focar na comunhão com o Espírito Santo, a comunhão vai crescer. Faz sentido para você? Eu estou pregando para alguém aí ou não? Vocês estão aí, irmão? Dá um glória aí, querido. Me ajuda a pregar aí, né? Você dá um glória, você fala, o pregador se empolga aqui, a coisa flui melhor, né? Queridos, é entender isso. Quando você foca, se você foca, você cresce. No mundo das distrações, o Espírito Santo nos convida a focar nele. Foca nele. O autor bíblico já diz, olhando firmemente para Jesus. Foca. Ah, pastor, mas eu não sou muito bom, eu tenho preguiça de ler a Bíblia. Põe organização nisso, põe prioridade, foca nisso. Você vai ver que isso vai crescer em você. Daqui a pouco a Bíblia deixa de ser um livro gigantesco e passa a ter prazer, né? Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de orar, eu começo a orar e já me distraio. Foca na oração. E se você fizer disso foco, a tua prioridade, você vai ver que daqui a pouco você está orando 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. Porque tudo que você foca, cresce. Faz sentido para você? Amém? Queridos, é entender qual a temporada que eu estou vivendo. Dentro da prioridade é entender. Alguns estão em temporadas diferentes. Alguns estão em estações diferentes. De repente você está na estação ainda de conhecer a Deus. Você começou agora a tua caminhada com Deus, você não conhece Ele. Então a tua prioridade vai ser, eu vou conhecer a Deus. Talvez a tua temporada, você já conhece, você já tem um bom relacionamento com Ele, mas você tem dificuldade de obedecer Ele. Ele fala e você não obedece. E de repente está na hora, essa é a tua estação. A estação de obedecer, eu vou aprender a obedecer ao Senhor. Eu vou focar na obediência, eu vou aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Talvez a tua estação é responder um chamado de Deus. O Espírito Santo está te incomodando já o ano inteiro, te chamando, te provocando, te apontando o caminho, você meio resistente, você meio duvidoso. Talvez o teu foco é responder o chamado de Deus. Talvez é você ocupar o teu lugar no chamado que Deus tem para a tua vida. Isso é as prioridades que a gente pode estar listando. E o Espírito Santo quer, esse é o conselho número 1 dele. Organize as tuas prioridades, discernindo qual é a estação que você está vivendo. A Bíblia fala dos filhos de Issacar. Issacar era uma das tribos de Israel. Quando Davi assume o seu reino, ele convoca os filhos de Issacar, porque Issacar tinha um dom, a tribo de Issacar tinha um dom. Eles conseguiam discernir as estações, o tempo que eles estavam vivendo e o que fazer naquele tempo. E o Espírito Santo também, ele chama a gente para ter esse discernimento das estações. Querido, eu estou numa estação na minha vida que eu quero ser mais simples com Deus. Sabe, eu quero alcançar uma simplicidade na minha vida com o Senhor. E essa é a minha estação. E é isso que eu quero trabalhar. Eu quero depender mais dEle. Eu quero entender que o evangelho dEle e o reino dEle é simples demais. A gente tem enfeitado demais o reino de Deus. A gente tem colocado muitas condições no reino de Deus. E o reino de Deus é simples. É tão simples que a Bíblia diz que uma criança consegue desfrutar dele. É tão simples que a Bíblia diz que até os deficientes mentais entenderiam o reino de Deus. E às vezes a gente é tão complexo. Mas essa é a estação que eu quero entrar. Qual é a tua estação para 2024? Em que etapa do teu desenvolvimento você está? Talvez você está na hora de crer mais em Deus e você é incrédulo, você não consegue acreditar que Deus vai cumprir promessa na tua vida. Foca nisso. Coloca como alvo, coloca como prioridade. Esse é o ponto.
Amém, queridos? Primeiro conselho que o Espírito Santo nos dá para 2024: organize as suas prioridades. Faz sentido para você? Quero desafiar você nesse dia. Quero profetizar na sua vida. O Espírito Santo vai organizar toda a bagunça que está dentro de você, toda a confusão, toda a distração, e Ele vai ensinar você a fazer foco, a ter foco naquilo que Ele tem para você. Amém? Olha para o teu irmão, profetiza também junto comigo na vida dele, diz: é tempo da tua organização. Amém? Segundo conselho que o Espírito Santo traz para nós em 2024: fique na posição que você recebeu. Permaneça no lugar que Ele te colocou. Permaneça. Quando Jesus está para ser assunto aos céus, depois de ter passado alguns dias pós-ressurreição, Ele está na reunião com seus discípulos. Ele diz assim: vocês fiquem em Jerusalém, não saiam de lá, até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Então tinha uma ordem, um comando: permaneça em Jerusalém, permaneça aonde eu mandei você ficar. Querido, está na hora de nós entendermos que nós não podemos ser tão móveis assim. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade que não para, ela é muito agitada, mas tem lugares que Deus te colocou e que você precisa permanecer ali até o tempo da frutificação. A gente está muito ansioso, a gente está muito imediatista. Querido, tem sementes que você joga na terra e ela dura anos para brotar e muito mais anos para dar frutos. Tem palavras que Deus profetizou na tua vida e você está ansioso, você está inquieto, dizendo: mas não cumpre. Querido, permaneça onde Deus te mandou ficar até que o fruto venha. Não seja ansioso, não se distraia, não se mova por qualquer coisa. É tempo de permanecer. Permaneça no ministério que Deus te deu, permaneça na casa que Deus te colocou, permaneça no casamento que você está, permaneça onde Deus te colocou e não se mova até que venha a segunda ordem. Parece que há uma preocupação no céu, porque Deus, Ele quer cumprir, mas quando Ele vai cumprir, cadê fulano? Ele estava aqui, sumiu. Acho que ele pergunta para Gabriel: Gabriel, me preste conta desse cara aqui. E aí Gabriel fala: sei lá, ele não para. Permaneça, meu. Espera. Olha só que interessante. Jesus tem as histórias de milagres. Jesus é incrível. Marcos capítulo 8, versículo 22, vai narrar uma história de um milagre de Jesus. Quero que você leia comigo. É a cura do cego em Betsaida. Olha o texto, diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, preste atenção nisso, versículo 23, tomando o cego pela mão, pegou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, tirou ele de Betsaida. Querido, preste atenção. Eu não consigo entender por que Jesus tira ele da cidade. Mas vamos acompanhando o texto. E aplicando-lhe a saliva aos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe expôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Aleluia. Jesus curou esse cara. O cego passou a ver. Mas olha o que Jesus fala para ele, versículo 26, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Presta atenção, Jesus, para operar um milagre nesse rapaz, ele, primeira coisa, pegou pela mão e tirou da aldeia, certo? Depois ele cura o rapaz, e ele diz: não volte para lá, fique aqui. Eu não sei porquê. Betsaida tem algumas histórias. Por exemplo, quando Pedro tem aquele episódio de andar pelas águas, era no litoral de Betsaida que Pedro estava. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, era nos campos de Betsaida que aconteceram esses milagres. Só que Jesus diz assim:
ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que operou em Tiro e Sidom tivesse acontecido como aconteceu aqui, ele já tinha se arrependido, mas vocês são duros de coração. Então Jesus não gostava de Betsaida. Betsaida tinha uma atmosfera incrédula. Betsaida tinha um ambiente ruim, contrário ao mover do Espírito. Tanto que para Jesus fazer um milagre no garoto, ele tira o garoto de Betsaida e diz para ele: não volte para lá, permaneça aonde eu te coloquei. Queridos, para o milagre acontecer, Jesus tem que remover você de alguns lugares. E Ele já removeu você de alguns lugares e te estabeleceu num lugar seguro. Agora, permaneça até que aconteça. Querido, que incrível é, as pessoas vêm para uma igreja e elas começam a ser pastoreadas e vêm quebrados. Claro que aqui não é assim, mas você vai em algumas igrejas, os irmãos vêm arrebentados, sem emprego, casamento destruído, né? Cheio de pereba, cheio com a vida destruída. Aí vem para a igreja ama, a igreja acolhe, a igreja começa a orar, o ministério pastoral abraça, limpa as feridas, e aquele irmão, aquela irmã diz: Deus me trouxe para cá, e eu tenho uma palavra de Deus para ficar aqui. E ele fica ali, e quando começa a engrenar o projeto de Deus, alguma coisa chamada coração tira ele dali, e ele diz: acabou meu tempo aqui. Mas meu irmão, preste atenção, vocês estão aí ou não? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, na carta aos Romanos, ele diz assim: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Vamos repetir? Os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Cadê os filhos? Manifestação dos filhos. Dá um glória, hein, filho de Deus? Aê! Aleluia! É isso aí. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Existe um senso comum. Existe um pensamento que diz assim: siga o teu coração. Já viram isso em algum lugar? Siga o teu coração. Faça o que está no teu coração. Agora, esse pensamento, seguir o coração, eu tenho visto tanta gente entrar em furada. Por quê, queridos? A Bíblia diz que o coração é o mais enganoso de todos os homens. É o que mais engana o homem, é o coração. O coração engana, sim ou não? Está na Bíblia. É mais enganoso e perverso. E baseado nesse princípio do coração me enganar, eu estou pegando esse conselho, que é um senso comum, que não nasceu no céu esse conselho, e estou me guiando pelo coração. E por isso, muitos estão dizendo: senti no meu coração que o meu casamento acabou. Meu coração já não é teu mais, amorzinho meu. Meu coração, pastor, Deus está colocando no meu coração que não é mais meu tempo aqui. E querido, e se você segue o teu coração, você não permanece aonde Deus está te colocando. Você não pode ser guiado pelas suas emoções. Se você é filho de Deus, você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele diz: fique em Jerusalém, fique fora da aldeia, permaneça no meu amor, permaneça no lugar onde eu te coloquei. Querido, Deus quer operar maravilhas em 2024 em nós, em mim, em você, mas eu tenho que permanecer. Existe um ditado que diz assim: pedra que muito rola não cria limbo. Não é verdade? E, querido, eu tenho que permanecer, eu tenho que ficar onde Deus me colocou. Tem semente que você semeou, queridos, que vai demorar para dar fruto, mas tenha paciência, espera. Permaneça no ministério que você está. Só porque está difícil, não significa que o teu tempo acabou ali. Permaneça na obra que Deus confiou para a tua vida. A dificuldade não é um sinalizador de que Deus terminou contigo. Querido, nós temos que evitar o que é isso? Essa mandinga. Porta aberta, porta fechada.
A gente começa a interpretar a vontade de Deus. Se a porta fechou é porque não é de Deus. Se a porta abriu é porque é de Deus. Querido, a porta fechada é sinônimo de dificuldade muitas vezes. E não é porque você está passando por dificuldade na tua igreja, no teu ministério, no teu casamento, nos teus negócios, que acabou. Permaneça. Faz sentido para você? Deus nos convida em 2024 a permanecer aonde Ele nos colocou. Posicionamento. O que é posicionamento? É tomar o posto. É ter a disciplina de manter-se na posição. Eu não posso medir meu sucesso pelas circunstâncias externas, mas eu tenho que medir pelo que está acontecendo dentro de mim. Eu preciso aprender que Deus está fazendo uma obra dentro de mim. Eu preciso entender que não são os lugares que me abençoam, mas eu abençoo os lugares. Deus pega um Abraão, cheio da graça, cheio da promessa dele, e envia ele para um deserto, e só porque Abraão chegou naquele lugar, o lugar foi abençoado, porque a bênção não estava num lugar, a bênção estava nele, e se eu permaneço, eu vou ver a manifestação dessa bênção. Não seja movido só porque a coisa ficou difícil. Creia nos milagres de Deus e permaneça. As estações mudam, o vento sopra, os milagres acontecem ainda. Amém? Quantas histórias de sucesso que quando parecia que não ia dar mais certo, de repente Deus faz um milagre e as coisas acontecem. A Bíblia está cheia disso, né? A Bíblia está cheia desses milagres. Povo no deserto, querendo atravessar o mar, atrás Faraó com seu exército furioso, do lado 2 cadeias de montanhas, não tinha para onde ir, na frente um mar bravio, e de repente quando parecia que era o fim, o mar se abre e tudo dá certo. Quando você permanece, Deus vai abrir uma oportunidade para nós. É tempo de frutificar, tempo de frutificar. Queridos, o que Deus está transformando a sua vida? O que está mudando dentro de você? Em 2024, o que Deus mudou na sua vida? Querido, sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido que as lutas, e nas lutas, nem todas elas eu venço. Muitas orações que eu fiz, nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus não respondeu conforme eu queria. E não aconteceu muitas vezes do que eu queria que acontecesse. Eu já entrei em lutas que eu orava para Deus fazer e Deus não fazia. Mas as lutas vêm e as lutas passam. E quando as lutas passavam, eu fazia um levantamento, eu vi, poxa, Deus não respondeu minha oração. As coisas não aconteceram como eu esperava. Mas quando eu olhava para dentro de mim, eu percebia que eu estava mais forte. Eu percebia que eu estava mais dedicado ao Senhor. Porque aquelas orações que eu fazia, elas talvez não responderam o que eu queria, mas elas acumularam em uma unção na minha vida. E eu fiquei mais forte com a luta. A luta, as batalhas, nem sempre elas vão trazer a vitória, ou elas não vão terminar no final que eu gostaria que eles terminassem. Mas se você entender o propósito de Deus, a dinâmica, a didática de Deus na tua vida, você sai de uma luta e você sai mais forte. Querido, nas maiores lutas da minha vida que eu entrei, uma das coisas que eu entendi é que Deus não respondeu o que eu queria que Ele respondesse. Eu não cheguei no lugar que eu queria que eu chegasse, mas eu cheguei em lugares que Ele estava planejando para mim. Fiquei mais forte, fiquei mais sensível, fiquei mais humilde. Meu ouvido ficou mais afinado com a voz dEle. Entendi melhor os conselhos dEle. Porque Deus quer me ensinar a ser mais bonito por dentro do que por fora. Ser mais forte por dentro do que por fora. Faz sentido para você? Você recebe essa palavra, queridos? 2024 Deus quer criar gigantes. Pouca aparência. A Bíblia diz que quem olhava para Jesus, ele tinha pouca formosura. Mas quem se relacionava com ele, ele era o mais belo entre os homens. Amém? Porque não era por dentro, não era por fora, era por dentro. O tabernáculo era uma figura de Jesus. O tabernáculo de Moisés no deserto
Ele era uma figura do Cristo nosso. Ele era uma sombra do Cristo que viria. E quem olhava no tabernáculo no deserto, ele tinha uma cobertura. Ele era 4 coberturas, a tenda da congregação. E a última cobertura, ele era de pele de texugo. Era uma pele peluda, manchada. Quem olhava dizia: caramba, que troço feio. Caramba, que troço desajeitado. Mas quando alguém entrava dentro da tenda da congregação, lá estava todo banhado em ouro. Tudo feito com os mais belos metais e da maior excelência, porque Deus preocupa com o teu interior. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, lá no deserto, ele entrega a planta, a primeira mobília, a primeira construção, a primeira obra do tabernáculo, querido, foi a Arca da Aliança. Deus começou a construção do seu tabernáculo com a Arca da Aliança. Agora preste atenção, a Arca da Aliança era um utensílio, era a mobília que ficava mais escondida dentro do tabernáculo. Ela ficava guardada no Santo dos Santos, ninguém via. Só o privilegiado do sumo sacerdote entrava lá para ver. E Deus começou a obra do tabernáculo pela mobília que ficaria mais escondida, mais distante dos olhos dos outros. Estava falando da obra do Espírito Santo na nossa vida. Ele começa no mais interior do teu ser, porque Ele quer você forte por dentro. Ele quer você arraigado nele. Ele quer você fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Porque daí, querido, pode vir ventos, pode vir todo tipo de levante contra você, você permanece inabalável. Amém? 2024, você possa ter musculatura espiritual, você possa ter resiliência no teu espírito, que 2024 você possa ter uma percepção no teu espírito como nunca antes, e para isso, permaneça onde Deus te colocou. Amém? Permaneça. Ninguém segura alguém que quer mudar, ninguém segura você quando você estabelece o que você quer. Quando você decide o que você quer, esse é o dom que Deus deu para a gente, o poder da decisão, o poder da escolha. Então o conselho do Espírito Santo é: escolha ficar aonde eu te coloquei, permaneça. Amém? Olha, diga bem alto: eu vou permanecer. Vocês estão recebendo essa palavra aí, queridos? São 3 conselhos. O primeiro, coloque as tuas prioridades em ordem. Segundo conselho, permaneça onde Ele te colocou e não remova de lá. Aguenta firme. Espere vir os frutos e você vai se alegrar com o Senhor. Amém? Terceiro conselho, e esse eu achei fantástico: ultrapasse a linha do natural e alcance a linha do sobrenatural. Amém? Deus está nos convidando a andar no sobrenatural. Estamos cada vez mais levados para coisas naturais. A ciência, Jesus falou que nos últimos dias a ciência cresceria, o conhecimento aumentaria. E a gente está vivendo uma ciência fantástica. Estamos descobrindo coisas maravilhosas a respeito do mundo, a respeito de nós mesmos, a respeito do nosso corpo, a respeito do nosso organismo. O que antes era letal, hoje a ciência descobriu coisas maravilhosas. Então hoje, cada dia nós estamos vivendo mais, porque a ciência aumentou, o conhecimento aumentou. E isso, corremos o risco, queridos, de nos esquecermos que existe uma vida sobrenatural. Você é um ser espiritual, amém? Existe em nós somos feitos de uma tricotomia. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. E o espírito do homem, o espírito humano, ele é tipo um roteador que recebe o espírito do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer assim, que o Espírito de Deus, que conhece a Deus, comunica ao espírito do homem, que conhece o homem, e revela a ele aquilo que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que o coração do homem não sentiu. Ele revela a nós. E para isso nós precisamos sair do natural, romper com a linha do natural e alcançar o sobrenatural. Querido, as lutas, eu acho que a gente tem medo de luta. A gente foi criado, querido, fundamentado numa teologia que colocou Deus num lugar que Ele nunca esteve. Colocou Deus num lugar de servir a seu povo. E essa teologia da prosperidade, ela criou em nós um sentimento
de pessoas que precisam ser atendidas em tudo que a gente quer. E isso criou o quê? Criou uma cultura de pessoas fracas, com pouca resiliência. E a luta tem sido o maior obstáculo de um crente sobreviver na fé. Vem luta, o crente desvia, vem luta, o crente amarela, vem luta, o crente desanima. Mas a Bíblia é cheia de lutas. A Bíblia é cheia de desafios que a gente tem que transpor. E quando você rompe, quando você não rompe com a barreira do sobrenatural, você corre risco de transformar o natural num conselho idôneo. Preste atenção nisso. Dentro da história bíblica, se você está familiarizado com a Bíblia, você vai lembrar daquela história em que Moisés envia 12 espias para conhecer a terra. Lembram disso? Esses 12 espias entram na terra, percebem a terra, eles voltam com um relatório dizendo que a terra é boa, a terra é legal, a terra tem leite, a terra tem mel, a terra tem frutos abundantes, mas a terra tem gigantes. E eles, percebendo isso, voltam para Moisés, reúnem o povo. Preste atenção, esses 12 eram os 12 líderes da nação. E esses 12 voltam com um relatório. Dentro desses 12, 10 dizem: a terra é boa, a terra é fértil, a terra é linda, mas a terra tem gigante. E a gente não pode comprometer nossas mulheres, a gente não pode comprometer os nossos filhos e entrar naquela terra e os gigantes matarem a gente. Os dois, que era Josué e Caleb, ouvem aquilo e ficam desesperados. Eles estão loucos? O que vocês estão pensando? A terra é linda, a terra tem gigante, mas aqueles gigantes nós vamos devorá-los como pão. Aqueles gigantes, eles vão cair só da gente chegar. O Senhor nos deu, o Senhor está conosco, não está com eles. Os dois ficam loucos, os dois ficam desesperados, tentando trazer uma consciência sobrenatural para um povo. Mas os 10 dizem: não é sensato, não é prudente, não é inteligente, não é sábio nós entrarmos na terra, porque aqueles gigantes vão matar nossas mulheres, nossos filhos e vão acabar conosco. E os 10 conseguem convencer uma nação inteira de que o sobrenatural não era sábio, mas ficar no natural era o sensato. Vocês estão aí ou não? Que nós precisamos romper com o natural, porque nós estamos entrando em conselhos naturais e nós estamos dizendo: é verdade, é mais sensato mesmo. Por causa disso, por causa dessa sensatez natural, nós estamos morrendo de enfermidades, nós estamos padecendo recursos, nós estamos vendo o inimigo adentrar nos nossos espaços, roubar o que nos pertence, porque nós estamos falando: não é sensato. Não é sensato jejuar, porque jejum já diz que vai ficar doente. Não é sensato ficar orando a noite inteira. Não é sensato vir na igreja todo domingo. E a minha família? E os meus filhos? Querido, todos os líderes que eu trabalhei até hoje, sem exceção, todos, que por causa dos filhos, abandonaram o ministério, dizendo que tinha que cuidar dos filhos, sabendo que Deus tinha um chamado para eles, sem exceção, todos eles que focaram nos filhos, perderam os filhos. Isso é o meu contexto, não sei o teu. Mas de todos que eu trabalhei, que levantaram essa bandeira dizendo: pastor, mas se eu ficar muito na igreja, meus filhos, eu tenho que dar atenção para os meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que ser um pai presente, eu tenho que ser uma mãe presente. Todos eles, no conselho da sensatez, no conselho da prudência, perderam. Querido, tem coisa que você só entende no espírito, você não entende no natural. Tem coisa que não adianta você bater no mundo, dizendo: não, mas está errado, é pecado. O mundo não é espiritual, você é espiritual. Você não pode entrar na onda desse mundo natural, desse conceito natural, dessa filosofia que está adentrando dentro da igreja, meu irmão. E porque nós estamos ficando muito sensatos, nós estamos ficando muito pé no chão, nós estamos ficando muito prudentes,
Nós estamos esquecendo princípios de prosperidade baseado em oferta, semeadura. Nós estamos esquecendo princípios de reino de Deus, como nos doarmos para o Senhor, para a obra do Senhor, para o trabalho que o Senhor tem para nós. Por causa do conceito da prudência e da sensatez, nós estamos calando a nossa voz profética em ambientes que basta você falar uma palavra e vai romper. Então esse ano, o Espírito Santo nos chama e nos aconselha: ultrapasse a linha do natural e alcance o sobrenatural. Queridos, milagres, eles nunca acontecem em lugares seguros. Todo milagre acontece em ambiente hostil, ambiente que ele tem que te desafiar. Para Pedro entrar na água e pisar na água e andar sobre as águas, ele teve que sair do lugar seguro, que era o barco, e entrar num lugar inóspito, que era o mar revolto. Para Israel sair do Egito, ele teve que sair da terra de Gósen e enfrentar a fúria de Faraó, as ameaças do tacão de Faraó, para ele ver o milagre de um mar se abrir. Milagre não está em lugares seguros. Milagres você não encontra em lugares naturais. Você só encontra em lugares sobrenaturais. Você quer viver milagres em 2024? Então rompa com a linha do natural, meu irmão, e vamos viver o sobrenatural. Ouse em fé, ouse em passos que talvez a lógica diz que não convém. A sabedoria humana diz que não é prudente. Talvez os conselheiros que sentam com você diz: não faça isso, isso é loucura. Mas está na hora de você ousar no Espírito, para que você possa ver coisas maiores. Amém? Querido, o que foi essa pandemia? Quantas ameaças, quantos conselhos naturais a gente enfrentou, quantas lutas na nossa mente. Será que é, não é? Será que é prudente, não é? Será que faz, não faz? E nós fomos desafiados no sobrenatural para saber o que Deus tinha para nós. Aquilo foi um desafio de fé. E quantos que sucumbiram, porque em nome da prudência, em nome da lógica, em nome de uma sabedoria, abriram mão do sobrenatural. E muitos deles nem estão conosco mais. Então 2024, rompa com a linha do natural. Ouse crer que existe um Deus sobrenatural. Ouse crer que tem um Deus que rege o universo e que controla todas as coisas. E só está faltando você se conectar com o sobrenatural para ver coisas extraordinárias. Amém? Querido, eu tenho entendido que muitas coisas na minha vida estão muito ordinárias, estão muito organizadinhas, estão muito certinhas. E Deus está me desafiando a experimentar o extraordinário. E para isso eu tenho que romper algumas coisas. E eu quero romper com o natural na minha vida. Eu quero crer no sobrenatural em todas as áreas. Queridos, eu estou vivendo uma luta que é com a minha mãe. Minha mãe, uma senhora de quase 80 anos. Mas sabe de mim, minha mãe é o meu exemplo. Minha mãe que me levou para a igreja. Minha mãe que me deu a primeira Bíblia. Minha mãe que me discipulou. Minha mãe que me ensinou a ofertar. Minha mãe que me ensinou a servir a Deus. Minha mãe é o meu exemplo. Me ensinou a trabalhar. Meu pai não foi ruim, mas meu pai foi muito ausente. Meu pai viajava demais. Meu pai não era cristão. Então o ícone, a influência maior na minha vida foi minha mãe. E minha mãe sempre uma batalhadora, sempre uma mulher inteligente, disposta, feliz, motivada. Né? Só para você ter uma ideia, agora com 79 anos, ela acabou de se formar. Né? Acabou de terminar um curso, vai entrar para a faculdade, fazer uma faculdade agora. Então ela é muito motivada, ela é muito dedicada. Só que há uns 5 anos atrás a gente começou a perceber algumas coisas diferentes nela. E nos últimos 2 anos, a minha mãe começou a trazer sintomas de insanidade. E começou a aparecer alguns sintomas, ela começou a perder a energia, começou a perder a disposição. E a minha mãe começou a dar alguns sintomas de demência. E aquilo foi um choque. E aí ela já não é mais aquela mulher vaidosa que cuidava da aparência, começou a se descuidar até mesmo da higiene pessoal. E aquilo mexeu comigo. Porque é minha mãe. Quem conhece minha mãe está chocado com ela. É uma mulher comunicativa, hoje ela é quieta.
E quando isso chegou perto, porque ela não mora comigo, ela mora numa cidade longe daqui. Então de longe a gente assistia, tentava resolver, mas de repente eu tive que me aproximar mais dela, e aquilo me chocou. Eu tive que aprender duas coisas com a situação da minha mãe. Primeira, eu não posso ser uma criança nessa situação. A minha mãe precisa de um homem do lado dela. Então eu não podia olhar para aquela situação como um menino vitimado, amedrontado e questionando Deus ou questionando a situação. Eu tinha que ser um maduro, porque minha mãe precisava de um destino e não de alguém chorando do lado dela, não de alguém se lastimando e sofrendo as dores dela. E eu falei para Deus: Deus, eu não quero ser uma criança nessa situação. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe quanto isso está me abalando, quanto isso está mexendo comigo, mas eu quero ser forte para minha mãe. E Deus me honrou, queridos. Eu consegui entender, eu consegui caminhar do lado dela fortalecido. E uma segunda coisa que eu também fui desafiado em Deus, falei: eu não aceito minha mãe, sendo a minha mãe, uma serva de Deus, terminar os dias dela com demência. E eu coloquei esse desafio. E a gente levando nos médicos, os médicos não sabendo o que é, os médicos dando remédio, os remédios não fazendo efeito. E há uns tempos atrás, eu sentei com a minha mãe e falei: mãe, você é uma mulher de fé. Aliás, você me ensinou a ter fé. E eu quero usar essa fé que você me ensinou para manifestar o sobrenatural na tua vida. E queridos, eu comecei a orar com a minha mãe. Eu me lembro um dia que eu cheguei, o Johan, meu filho, neto dela, estava orando com ela. E aquilo testificou meu coração, eu orei com ela, eu fiz uma libertação na minha mãe. Eu declarei tudo que eu sabia, tudo que eu acreditava, declarei sobre a minha mãe. E queridos, romper com a natural, romper com a cadeia do natural. Eu não sei te dizer o que aconteceu, mas a minha mãe, que já andava arrastando os pés, minha mãe, que não conversava mais, que não tinha disposição nenhuma, de repente ela está com as passadas normais. De repente ela já está cuidando da higiene. De repente ela já está se relacionando novamente, já senta na mesa com a gente. De repente ela já está indo na academia. De repente ela já está voltando a sonhar, porque o sobrenatural está à disposição de cada um de nós. Você crê nisso, queridos? E Deus vai fazer. E eu vou ver minha mãe terminando os dias dela muito feliz, cumprindo com o propósito que Deus tem na vida dela ainda. Ela quer fazer uma faculdade, eu vou na formatura dela. Rompe com a cadeia do natural e entre no sobrenatural em 2024. Querido, ouça, é o Espírito que nos diz. Isso aqui não é uma revelação minha, não é um estudo bíblico que eu fiz com os conselhos que Deus foi devolvendo para mim, foi me dando. E eu fui encaixando isso de acordo com o que eu sabia da Bíblia, e fui entendendo isso. Eu não estou aqui pregando de salto alto, não estou dizendo de cima para baixo, eu estou dizendo que isso é o conselho que Ele me deu. Eu estou aconselhando o meu povo em cima dessa palavra, e eu quero usar essa oportunidade para aconselhar a igreja do Senhor. Se você entender que isso veio de Deus, se você testifica isso no teu espírito, anota isso, guarda isso, porque essa é uma chave que o Espírito está nos entregando para 2024. Organize suas prioridades, permaneça onde Deus te colocou e rompa com a linha do natural e acesse o sobrenatural. E vai ser incrível, e vai ser maravilhoso o ano fantástico que o Senhor preparou para nós. Meu irmão, o mundo está doido, o mundo está em crise, mas a igreja nunca teve tão bonita como nesses dias. Querido, o mundo islâmico, cada dia as informações chegam para nós, muita gente se convertendo no mundo islâmico. A Europa que estava gelada, certo? Que as igrejas estavam mortas. Agora um amigo meu esteve lá inaugurando uma igreja com 10 mil membros em Paris, a cidade mais humanista do planeta. O Senhor está provocando um avivamento na Europa, um avivamento na Ásia. Querido, nós estamos vivendo o melhor momento da igreja, então não fique aí parado, entre no sobrenatural e desfrute do que Deus está fazendo. Se você crê nisso, se coloque em pé.